30 dias que nós estamos sem as aulas presenciais, mas eu quero agradecer aí a presença de todos que estão na nossa aula. O pessoal está chegando aos pouquinhos. Estou admitindo aqui vocês enquanto eu tenho dificuldade aqui, o colega. Só um pouquinho, tá, gente? Isso aí, muito bem. Eu preciso aceitar, né, um por um aí. Então, por isso que fica um pouquinho aí essa situação. A Giovana, não sei o que está acontecendo. Estou tentando aceitar ela volta, sai, volta. Mas quero agradecer a presença de vocês mais uma vez. Estamos aí já praticamente, né, próximos das nossas provas oficiais. Já tivemos as nossas atividades parciais. Eu gostaria de, antes de começar a aula, e no finalzinho também da aula eu posso abrir oportunidade para quem ainda tiver dúvida, e eu vou fazer uma coisa. Eu já comecei a correção das atividades e como que vai funcionar essa correção, tá, gente? Eu vou analisar o que vocês responderam, que eram perguntas subjetivas, e no momento da minha avaliação eu vou mandar comentários para vocês. E se vocês forem perceber, eu já coloco a nota. Só que aí aquela nota que aparece lá, eu preciso jogar ainda na planilha de notas, que é onde mostra para vocês a evolução de vocês da nota. Então, só para vocês entenderem, alguns já receberam mensagem minha de correção, é só para vocês saberem aonde vocês erraram e onde vocês acertaram. Todas as perguntinhas, que é um total de 10 perguntas, todas elas nós conversamos em sala de aula, tá? Todas elas estão ali realmente a título de conversa, a título de conhecimento, estão no meu material, tanto do pré-aula, quanto da aula, quanto do pós-aula. Aqueles colegas que estão chegando agora e que ainda têm dificuldade de acessar o AVA, né, com o nosso ambiente virtual acadêmico, eu me disponibilizo para os minutinhos finais da aula ajudar vocês a acessarem. Se vocês quiserem, eu posso entrar depois aqui pelo meu computador, lógico que vai ser o meu login de professora, mas o momento que entra na disciplina é exatamente igual ao de vocês, tá? E alguns me perguntaram, professora, aquelas atividades que a senhora coloca lá no pós-aula, vale nota? Gente, aquelas atividades da minha disciplina especificamente, elas não valem nota. A minha disciplina, ela toda é formatada por mim. Então, tanto pré-aula, aula, pós-aula, da responsabilidade da professora de vinculação. O que vale nota é a atividade parcial que eu já coloquei para vocês com prazo, que era para entrega até o dia 11 de abril. Só que, em decorrência desse período de quarentena, eu percebi que poucos alunos fizeram. Tá? Eu não sei se todos que estão na aula hoje, até o momento eu estou aqui com 23 alunos, eu não sei se todos que aqui estão fizeram a atividade, mas eu vou oportunizar para vocês fazerem até amanhã, quem não fez, valendo o mesmo valor de nota, tá? Quem não fez atividade, realize até amanhã. Oi, Éder. Não, só agradecendo a compreensão. Imagina, Éder. Tá? Eu sei que alguns colegas estão com dificuldade de acessar a internet, e eu recebi e-mail de vários colegas me falando que, em decorrência, enfim, de toda essa situação, como nós já sabemos, não está conseguindo ir no trabalho, e às vezes era lá no trabalho que tinha oportunidade de acessar a internet. Então, eu vou autorizar que quem não me entregou, me entregue no máximo até amanhã, tá bom? Eu não sei se a líder está por aqui, não, acho que ela ainda não chegou. Mas eu quero que vocês se atentem a isso, tá? Então, podem realizar a atividade, que aí eu vou corrigir, valendo até 2.500 pontos. Gente, 2.500 pontos vai fazer toda a diferença para vocês no final do semestre, tá bom? Combinado assim? Antes de nós começarmos também, eu quero falar para vocês
realizem o desafio nota máxima. Façam os exercícios. Esses exercícios serão excelentes para vocês, porque vai agregar nota lá nasquelas notas transversais, tá, gente? Não, é uma nota que vai para todas as disciplinas, para TGP, vai para penal, vai para constitucional, vai para todas as disciplinas. Então, realizem, assim, com perdão da expressão, façam todas as atividades que aparecerem para vocês no AVO. Até mesmo porque a nossa instituição trabalha com muitas atividades interativas para vocês responderem. Alguém vai me perguntar alguma coisa? Eu vou, Júlio. Não, sem dúvida. Eu, na verdade, até achei o e-mail que chegou para mim da nota da avaliação, nota máxima, né? Mas estava perdido nos meus e-mails. Eu achei ele no final da semana. E não fiz nenhum. Dá tempo de fazer? Como é que funciona? Eu voltar, fazer uma etapa por tempo. Uhum. Inclusive, eu recebi uma comunicação da coordenação. Me esperem só um minutinho. Uma comunicação da coordenação de prorrogação, tá? Deixa eu só encontrar aqui. Tá aqui, ó. As atividades não param. Vou ler para vocês. Foi esse recado que eu acho que vocês receberam, tá? Essa é mais uma chance que o Desafio Nota Máxima oferece aos alunos para que possam reforçar os estudos e acumular pontuação de atividades transversais. De 20 a 26 de abril, teremos mais uma semana de intensivo. Nesse período, os alunos receberão atividades extras e poderão aumentar a quantidade de listas realizadas e a pontuação do Desafio Nota Máxima, podendo alcançar até 1.100 pontos em apenas uma semana. Ou seja, essas atividades do Desafio Nota Máxima, elas poderão agregar na semana que vem, vocês indo lá e acessando. Eu já aconselho acessarem hoje, mas também façam na semana que vem as atividades que serão disponibilizadas e vocês poderão agregar até 1.100 pontos. Ou seja, as transversais vocês pontuam até 3.000. E aí você fazendo as atividades que serão disponibilizadas na semana que vem, você poderá agregar até 1.100 pontos. Olha só que legal, gente. Então, não deixem de fazer, façam essas atividades, estejam presentes nesses exercícios, eles vão fazer toda a diferença para vocês na hora da pontuação, tá? Fiquem atentos, eu quero me disponibilizar para vocês, no que vocês precisarem. Eu sei que vocês ainda são os calouros da nossa instituição, e muitas vezes muitos têm dificuldade de acessar portal. É lógico que eu não vou em nenhum momento me opor de ajudar vocês, tá, gente? Eu quero muito que vocês alcancem todos os pontos necessários e tenham aí a melhor nota do semestre, tá? Professora, de transversal só tem o Desafio Nota Máxima ou tem alguma outra disciplina transversal que deve ser realizada? Porque tem uma parte lá que a gente verifica extratos de disciplinas e elas estão todas conclusas. E aí eu não sei onde é que eu acesso essas disciplinas transversais, além do Desafio Nota Máxima. As transversais, além do Desafio Nota Máxima, são aquelas outras atividades como o ED, que é o estudo dirigido, que aí eu não vou saber te informar se já está disponível para o primeiro semestre. E nós temos também o preenchimento do seu currículo no canal Conecta. Temos cursos livres, mas aí os cursos livres, geralmente, eles são pagos. Não sei se você já percebeu, quando você entra no AVA, tem uma propagandinha que fica em cima, assim, ó, da tela, na tela de entrada, e lá eles ficam divulgando cursos livres. Então, todas essas atividades que, se você tiver interesse, Jaqueline, e tiver disponibilizado para você, seja para você contratar ou fazer de forma gratuita, vai agregar pontos nas transversais. Agora, o Desafio Nota Máxima, ele já agrega até 3.000 pontos, ou seja, ele já vai preencher toda a nota da transversal. Então, na minha opinião, você realizando as atividades do Desafio Nota Máxima, todas as atividades que aparecerem aí para vocês, você já vai ter as notas das atividades transversais. Professora, em relação à Tamara, em relação à avaliação parcial, como que eu posso ter certeza que se eu preenchi certinho lá no portal, finalizei e enviei, que a senhora recebeu?
Eu recebo tudo pelo portal, Tamara. Então, quando o que eu faço? Eu tenho acesso à lista completa da turma. Então, eu vou lá, eu entro e eu vou verificando até as tentativas de vocês, eu sei quantas vezes vocês tentaram, quanto tempo vocês demoraram para fazer essa atividade. Então, fique tranquila, se você finalizou e enviou, chegou para mim. Mas se eu ainda não te dei um feedback, é porque eu ainda não cheguei na sua atividade para corrigir. Porque como são questões subjetivas, eu tenho que corrigir uma por uma. Então, fique tranquila, tá? Se por algum motivo eu lançar a nota de todo mundo e a sua estiver zerada, ou seja, você não tiver nota de parcial, você pode me comunicar, você manda um print da tela para mim, e aí eu vou lá e tento verificar o que é que aconteceu, tá bom? Obrigada. De nada. Alguém mais quer tirar mais alguma dúvida? Aproveitem, né, a presença da teacher. Só mais uma da nota máxima. Eu acabei de abrir o portal e vi aqui que você clique para realizar o simulado, vale 500 pontos. À medida que eu encerro uma etapa, ele vai abrir outra etapa e vai por diante, assim por diante, é isso? Isso mesmo, Júlio, excelente. Tá bom, e outra coisa, está me dando agonia de ver sua imagem, eu quero saber, por que está distorcendo a tua imagem toda hora, assim, parece que corta o braço, corta a mão, o fundo está claro, parece que está de dia. Aí. Olha a invenção de moda da professora, é que eu coloquei aqui um fundo, tá? Vendo, tá entrando sol na janela. Oi? Tá entrando sol na janela sua aí, já tá de noite, eu falei, essa não é a minha janela, essa daqui é uma janela fictícia da Microsoft, que eu escolhi, de manhã eu estava na praia. Tá Mas se você quiser uma foto, tá ruim de visualização? Só queria entender por que estava assim, tô tranquilo, pode continuar. O meu braço, a minha mão, ela parece que fica... Perfeito, tá claro. Tranquilo. Gente, mais pro finalzinho do primeiro horário, eu quero ver se vai chegar mais colegas aí, eu vou falar para vocês como vai ser a nossa prova oficial, tá? Mas de plano, eu já quero adiantar, a nossa atividade, a nossa prova oficial vai ser na semana que vem, tá bom? Mas fiquem aí tranquilos, que aí eu vou falar mais essas informações. Vou esperar um pouquinho, pessoal. Vamos ver se a turma aí acessa com maior frequência, tá? Eu quero então começar a aula de hoje com vocês. Até o momento, nós já falamos de diversos princípios aplicáveis ao processo. E aí a minha grande dica para vocês é estudarem todos esses princípios que são de grande relevância para o direito processual civil brasileiro como um todo, tá? Todo direito processual, seja civil, penal, administrativo, constitucional, esses princípios eles são muito aplicáveis, todos eles têm grande relevância em todo o nosso ordenamento jurídico. Hoje eu vou virar a página com vocês, tá bom? O conteúdo da aula de hoje é sobre jurisdição. Se você estiver com seu caderno, ou se você estiver aí com o meu material que eu disponibilizei hoje, que é a aula 10, tá? A aula 9... a aula 9... O que é isso, gente? Não, desculpa, gente, é o meu computador aqui que está falando alguma coisa para mim, mas depois eu vejo o que é. A aula 9, se vocês observaram, eu coloquei como prova parcial, tá bom? É como se a gente estivesse realizando em sala. Tanto é que eu coloquei o prazo até sábado, né? É como se nós estivéssemos em sala, que era para realmente acontecer, e a gente fazer essas atividades lá em sala de aula. Então, hoje nós estamos no encontro 10, tá bom? Encontro 10. Hoje eu vou começar a conversar com vocês sobre jurisdição. E aí, eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Nós, como operadores do direito, qual dos poderes federativos ou os poderes da União que nós vamos mais falar nos 5 anos do nosso curso de direito? Poder executivo, legislativo ou judiciário? Judiciário, muito bem. Gente, nós temos o poder judiciário na veia. É um dos poderes que nós mais vamos falar e mais vamos atuar. Eu tenho certeza que eu tenho aqui alunos que têm um sonho de serem juízes, promotores de justiça, procurador de estado, delegado de polícia, advogado, né, como é o meu caso, ou professores também. Então, saibam vocês
que nós, todas essas profissões que eu falei, de certa forma, menos o delegado de polícia, que ele está mais vinculado ao Poder Executivo, eles terão o quê? Uma relação muito próxima com o Poder Judiciário. Então, o que é essa jurisdição? A jurisdição é a função que consiste em resolver os conflitos. E aqui eu vou lembrar um pouquinho da nossa atividade, né, parcial. Lá na nossa atividade parcial, eu coloquei para vocês responderem as principais características, né, da mediação, conciliação, arbitragem, autotutela e o quê? Jurisdição, né, que é o processo. Então, aqui eu estou afirmando para vocês que a função que consiste em resolver os conflitos por excelência é a função jurisdicional. Então, eu tenho aqui que todo e qualquer conflito que seja apresentado pelas pessoas, em lugar dos interessados resolverem, o que eu vou fazer? Eu vou passar para o Estado. Eu vou ter um ordenamento jurídico. Eu vou ter toda uma estrutura jurídica que vai fazer o quê? Que vai atribuir exatamente a solução. É como se fosse exatamente aquela teoria triangular que eu falei para vocês em sala de aula. O que é a teoria triangular do processo? Eu tenho aqui, então, um juiz que está ali, obviamente, cuidando, né, atuando, como se fosse as partes. Então, eu tenho o juiz de direito, tenho o autor e eu tenho o réu. Esse autor e esse réu, eles têm problemas, eles têm dificuldades. São pessoas que estão passando por um conflito, como a gente já conversou. Então, eu preciso do poder judiciário, eu preciso desse ente superior para resolver esse conflito. O termo jurisdição vem do latim jurisdictio, podendo ser entendido como atividade de dizer o direito. Então, turma, quando nós falamos uma expressão muito conhecida no meio jurídico, que diz o seguinte: dê-me os fatos que eu te dou o direito. Significa dizer o quê? Que se eu tenho os fatos e as provas, o juiz é que vai me dar o direito. Ele que vai me dizer se eu tenho direito. Ele vai analisar todo um contexto jurídico que eu apresentei neste processo e ele vai me dar o direito. Ele vai dizer o direito. Quem tem o direito? A ou B? Quem tem o direito? Fulano ou Beltrano? Então, quando eu digo sobre jurisdição, eu estou falando que, além de declarar de quem é o direito, aqui também traz em si a satisfação integral do direito. Significa dizer que, além de eu falar de quem é o direito, sendo o autor do réu, por exemplo, eu vou, então, satisfazer integralmente. Não basta apenas falar, fulano, você tem direito a uma indenização. Ah, ótimo, maravilhoso. E aí? Esse direito não vai ser satisfeito? Esse direito ele não vai me dar o resultado que eu quero, que é receber o dinheiro da minha indenização? Então, percebam vocês que eu tenho aqui uma dualidade na função jurisdicional. Além de declarar, eu também preciso satisfazer. Vamos destacar isso daqui para vocês fixarem bem? Eu vou declarar, mas eu vou também satisfazer. E quando eu digo satisfazer, gente, é dar o bem da vida que eu estou querendo. Ah, eu quero ter um reconhecimento de paternidade. O juiz declara a paternidade, como o juiz satisfaz essa paternidade? Manda colocar o nome do pai lá na certidão de nascimento. Então, quando a gente observa, né, que é tão simples a gente entender essa sintonia entre dizer o direito e satisfazer o direito, nós conseguimos entender como funciona, então, o nosso poder judiciário. Então, dessa forma, a jurisdição ela é encarada como exercício de atuação do Estado. Quando eu digo isso, gente, eu estou falando aqui que é o Estado, o poder público, tá? Aqui eu tenho, então, que é o poder público, Estado, que ele vai exercer essa função de declarar de direitos e de realizar esses direitos concretamente, visando na prática a pacificação social. Por isso que o exercício
exercício, gente, da profissão, né, do curso, enfim, do bacharel em direito como um todo, é que diferente desculpa o que eu vou falar para vocês, mas espero que vocês me entendam. Diferente muitas vezes de um político que só está lá, vai elaborar a lei X, Y, Z. Vocês vão ver que nosso ordenamento jurídico, ele tem um emaranhado de leis. E ainda mais nesse período de pandemia, o que mais está saindo é medida provisória, gente. Olha que loucura. Nós temos muitas medidas provisórias. O que é a medida provisória? São leis emanadas pelo Poder Executivo, em regime de urgência. Só que o Poder Executivo não legisla, ele não tem atividade de legislador. Quem tem que produzir leis é o Poder Legislativo. Só que em decorrência desse período que tudo é urgente, tudo se justifica, muitas vezes em excepcionalidade, o Poder Executivo ele tem cada vez mais colocando medidas protetivas. Hoje mesmo nós estávamos em uma discussão no STF sobre a constitucionalidade da medida provisória afeta o direito do trabalho. Então, observem vocês que a cada dia que passa, o que eu preciso? Eu preciso de ter um órgão, um poder que vai equalizar e vai trazer a efetividade. O que significa dizer efetividade? Vai aplicar aquela lei ao caso concreto. E quem que faz isso, gente? Poder Judiciário. Lembram do conceito que eu falei para vocês lá da lesão, a ameaça de lesão ao direito? Então, o acesso à justiça, quando eu falo de acesso à justiça, estou falando de acesso ao Poder Judiciário. Eu estou afirmando para vocês que não basta ter uma lei linda lá no papel, né, com dizeres lindos, direitos, princípio da igualdade, princípio do ser das quantas. Só que aí, aplicabilidade muitas vezes. Quem que concede, quem que confere na prática esses direitos violados? Quem que concede a sua aplicação? Jurisdição. Poder Judiciário. Então, observem vocês que o poder público, ele traz aqui no seu conjunto a prática concreta para ter aí, então, efetivamente, a pacificação social. E ainda dentro do tema jurisdição, a jurisdição, ele, ao mesmo tempo, tem uma tríade aqui, tá? Eu tenho um tripé: poder, função e atividade. Poder, função e atividade. O poder, ela é uma palavra que a gente já conhece um pouquinho. Como poder, aqui é manifestação do poder estatal, conceituado como o quê, gente? Capacidade de decidir imperativamente por decisões. Uma sentença do juiz, ela não é questionadora. O juiz, ele não vai perguntar para você se você quer cumprir a decisão dele. O que o juiz vai fazer? Mandar. Tanto é que lá no finalzinho da sentença, o que o juiz fala? Ele fala: intime-se, publica-se, cumpra-se. O Poder Judiciário, ele tem o poder, né? Aqui eu já estou falando poder de imposição, diferente da palavra do Poder Judiciário. Ele tem esse poder de impor, imperativo. De onde vem a palavra imperativo? De império. Então, eu posso afirmar para vocês que, independente da minha vontade, da sua vontade, da nossa vontade, eu vou ter uma decisão onde eu preciso me submeter. Vocês acham que as pessoas não têm medo de processo, mas até advogado tem. Ainda mais como um processo que ele é réu. Porque a gente nunca sabe o que vai vir de lá. E se vier uma decisão, gente, que eu tenho que cumprir, eu tenho a obrigação de cumprir. Essa é a expressão do poder, que é a capacidade de decidir de forma imperativa, de impor uma decisão, mesmo contra a vontade das partes. Eu tenho um outro termo, né, uma outra função aqui, dentro da jurisdição, que é exatamente função. Expressa o encargo que tem os órgãos estatais de promover a pacificação social nos conflitos. A princípio parece um pouco contraditório, né, pessoal? Nossa, mas a jurisdição tem o poder de ir lá, me obrigar, e mesmo assim para ter pacificação. Como que tem pacificação numa situação que é obrigatória? Vou explicar para vocês. O Poder Judiciário, ele se impõe
por medida de justiça. Mas também ele tem um objetivo, uma função, promover pacificação. Sabe, quem tem irmãos, mas vai entender esse exemplo. Gente, parece que não, mas eu tenho 6 irmãos, tá? Eu tenho 3 irmãos mais novos e 3 irmãos mais velhos, eu sou irmã do meio. Então, essa situação de pacificação aqui eu entendo muito bem de dentro de casa, que é aquela parte onde os seus pais, né, falavam bem assim, não, isso é do seu irmão, e se você insistir, você vai levar uma surra, olha o poder ali, né? E qual era a função do se você insistir, você vai levar uma surra? Bom, eu não queria levar surra, então eu ficava com aquele bico de todo tamanho e obedecia. Então, com essa expressão, o que nossos pais estavam fazendo nessa situação concreta? Estava trazendo pacificação social, porque parava a briga, né? Se você brigar de novo, você já sabia que ia ter lá uma coerção, né? Ia ter uma punição ali na cinta. Então, o poder judiciário, muito embora seja um pouco contraditório, né? Eu falar poder, obrigar, imperativo, mas ao mesmo tempo pacificar, significa que com cumpra-se, me obedeça, o poder judiciário vai estar cumprindo a sua função, que é promover o quê, turma? A pacificação de conflitos interindividuais mediante a realização do direito justo e através do processo. Aqui eu vou deixar uma perguntinha para vocês, né? Que é justiça. Justiça é dizer de quem é o direito. Só que é um conceito muito relativo, né? Então fica aí de tarefa para os filósofos do direito pesquisarem. Eu tenho muitas críticas em relação a isso e eu já vou antecipar para vocês. Aqui é a justiça do poder judiciário, tá? O que nem sempre vai refletir a justiça para todos. Mas, afinal de contas, nós temos o Estado aí cumprindo a sua função, que é pacificar. Se vai continuar uma briga interna dentro de casa, se vai continuar muitas vezes aquela pessoa meio bicuda, meio triste da vida, aí o Poder Judiciário já não vai ter interferência. Mas a função principal é pacificar. E eu tenho também o terceiro aqui, que é atividade. Como atividade, ela é o complexo de atos do juiz no processo, exercendo o poder cumprindo a função que a lei lhe compete, tá? Então, o juiz, ele vai ter, o juiz, como que ele vai dar a atividade do poder judiciário, gente, da jurisdição, praticando o ato, tá bom? Ah, que atos são esses, professora? Decisão interlocutória, despachos, tá bom? É sentença. Lá mais para o finalzinho do semestre, nós vamos estudar esses 3, qual que é a diferença de cada um. Realização de audiência de instrução, produção de provas, que o juiz pode requerer aí participação por meio de perícia, e por aí vai, tá bom? Então, eu tenho aqui que a jurisdição, ao mesmo tempo, é poder, função e atividade. Para Marinoni, ele entende, juntamente com os outros doutrinadores que aqui restam citados, que a jurisdição é o poder do Estado de interpretar e aplicar o direito de maneira autoritativa. Está aqui, né, gente? O poder, né? Poder de império, mediante a atuação de um terceiro imparcial. Gente, quem é esse terceiro? É um terceiro que passou no concurso público, que ele recebe salário do poder público. Então, por ter essa conotação de direito público, ele vai ser imparcial, independente de A, B, C. Nós vamos estudar isso melhor no segundo horário. Ele vai decidir. Se você vai gostar ou não, aí já não tem relevância. Por quê? Ele está agindo em nome do Estado. Ele é um terceiro imparcial. Eu tenho 2 noções também dentro do conceito de jurisdição. Busca pela solução do conflito, ou seja, qualquer conflito, qualquer lesão ou ameaça de lesão a direitos, eu vou submeter à apreciação do poder judiciário. E o terceiro, ele deve resolver o conflito. Então, quem é esse terceiro? É o juiz de direito. E nós vamos estudar todos os princípios da jurisdição e que são aplicáveis ao juiz de direito. Alguém tem alguma dúvida até aqui? .
Professora, eu só gostaria de saber uma situação. Esse slide 10, ele está onde no AVA? Está no encontro 10. Você vai lá no momento aula, Roger, e É que eu você tô vai aqui, ver o meu PowerPoint lá. É que eu tô aqui e não tô vendo. Conseguiu achar? Ah, Pessoal, tá. Agora subiu. Beleza. Tá pronto? Agora apareceu. Tá bom, Obrigado, eu vou abrir aqui professora. no portal e ajudar você a acessar. Valeu. No pré-aula tem um material em PDF, que você pode fazer a leitura depois que a gente terminar. Na verdade, ela está pedindo antes, mas não tem problema. Só para vocês aprofundarem no conhecimento. E na pós-aula tem umas atividadezinhas, tá bom? Para você testar aí na sua casa. Professora. Mais uma dúvida? Diga, Flávio. Você estava falando mais no início da questão da independência dos poderes, né? Aí você vê, por exemplo, hoje, ministro do STF dando opinião, mandando recado para o executivo. É umas coisas estranhas que está fora disso que a gente estuda aqui, né? Flávio, uma boa colocação. Eu vou dar uma dica para vocês, para todos vocês. Realizem uma pesquisa simples, tá? Assim, quando você estiver dando bobeira, sabe aquele momento onde você está mais tranquilo? Pesquisem sobre ativismo judicial, que vocês vão entender por que o nosso ordenamento jurídico muitas vezes tem dificuldades de respeitar na sua totalidade a separação dos poderes. Eu vou dar para você, Flávio, uma opinião com base nesses estudos que eu já realizei. O que acontece? O poder legislativo, muitas vezes, ele está em mora. Tá? O que significa mora? Débito, dívida, demora. Então, muitas vezes, o poder legislativo ele já deveria ter legislado, ele já deveria ter realizado todas aquelas previsões da lei, só que ele não faz. E aí? Entra no processo lá no Poder Judiciário, o juiz, ele não pode deixar de decidir. Nós vamos falar sobre isso nessa aula ou na próxima aula, agora não me recordo. Mas o juiz, ele não pode deixar de decidir porque não tem lei. O juiz, ele é obrigado a decidir. Mas e aí? Não tem lei, o que eu faço? Nós temos as fontes do direito, que é analogia, costumes, princípios gerais de direito, mas você percebe, ou melhor dizendo, vocês podem observar que ele não vai estar na lei. Então, por isso que a gente tem ministro do STF aí que fica colocando o dedo na cara de legislador, que fica puxando a orelha de legislador. Porque, na verdade, o nosso Poder Judiciário, muitas vezes, principalmente os tribunais superiores, STF e STJ, eles estão assoberbados de ações com base em mora legislativa, que muitas vezes são ADPFs, que é a ação direta de inconstitucionalidade, ações que não tem lei, mas a gente precisa de uma decisão. E aí o que a pessoa invoca? Poder, os princípios da Constituição, não tem uma lei específica falando aquilo. Então, nós vamos sempre, isso sempre vai existir, enquanto nós não tivermos um poder legislativo mais eficiente. Aí fica sobrando aí pra gente, no ativismo judicial, tendo que aí decidir, porque não tem lei, tá bom? Pesquise, ativismo judicial, Flávio, e você vai entender um pouquinho aí do porquê que acontece essas situações. Vamos então aqui continuar, né, com os nossos conceitos de jurisdição. Quais órgãos estatais estão autorizados a prestar jurisdição, certo? Quais órgãos estatais estão autorizados a prestar jurisdição? Será que apenas o Poder Judiciário desempenha a função jurisdicional? Tem aqui algumas considerações para nós, e aí já vou puxar o gancho da colocação do Flávio, tá? O artigo 2º da Constituição precitua que são poderes da União, olha aqui, vamos destacar isso aqui, né? Independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, Executivo e o Judiciário. Mas nós temos também previsão na própria lei
desses 3 órgãos aqui exercendo funções atípicas. O que significa atípico? Uma função que não é dele, que tipicamente ele não foi criado para fazer, mas ele acaba fazendo. Mas percebam que aqui é um pouco diferente, até mesmo de algumas situações mais atuais, nós temos previsão na lei. Olha aqui. Eu tenho poder legislativo, que tem a função típica do quê, gente? Legislar, produzir leis. Essa é a função típica. Ele foi criado para isso. O executivo, ele tem uma função típica de executar graciosamente as leis. Ele vai cumprir cabalmente aquilo que o Poder Legislativo determinou na previsão da lei. E eu tenho também o Poder Judiciário, que vai trazer solução concreta dos conflitos. O que significa dizer? Vai analisar a lei aplicável ao caso concreto. O Poder Judiciário faz isso tipicamente. Vai olhar para o lado, vai falar o quê? Opa, aqui uma lei está sendo violada, então vou aplicar a lei a este caso concreto. Porém, nós temos algumas funções que são atípicas, que são inclusive previstas na Constituição Federal. Observem aqui comigo, o Poder Executivo, conforme a previsão do artigo 41, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, diz que o Poder Executivo pode exercendo a administração pública, ele pode ter uma atividade nitidamente jurisdicional. Opa, como assim? Ele pode, por exemplo, nos processos administrativos de seus servidores. É um exemplo. São os famosos PADs, né? Mesma função, ela também é exercida quando o julgamento do processo de impeachment de autoridades públicas pelo Poder Legislativo. Acompanhamos, né, no último mandato, sem ser do Bolsonaro, o julgamento do impeachment da presidente Dilma. Então, vocês observaram ali que nós tínhamos a representatividade do Poder Legislativo. Quem leu a decisão foi o ministro-presidente do STF, mas quem decidiu efetivamente foi o Legislativo. Opa, a senhora falou decidiu? Sim, é uma função atípica do Poder Legislativo também. A função jurisdicional, então, vocês podem perceber que, de certa forma, chega no momento que ela chega a ser emprestada também para os outros órgãos do poder. E o Poder Judiciário, professora, só a nível de conhecimento mesmo para vocês. Pode exercer função atípica? Pode, gente. Eu vou dar um exemplo da função atípica do Poder Judiciário quando ele edita interno formas dos tribunais. STJ, STF, os tribunais estaduais, todos eles editam normas, são regulamentos, regimento interno, são disposições internas que eles vinculam, eles editam e tem muitas vezes peso de norma, tá? Que nós já estudamos lá atrás. Então, aí é uma função atípica. O Poder Judiciário, em tese, ele não deveria legislar de forma alguma, mas ele legisla e ele traz aí algumas disposições com poder aí de norma e poder até de lei, tá bom? Uma perguntinha também. A função jurisdicional cabe, então, única e exclusivamente ao Estado? Ou seja, tipicamente ao Poder Judiciário e atipicamente aos poderes executivo e legislativo? Ou essa aqui é a conclusão, né? Ou podemos falar em jurisdição privada? Vocês acham que nós podemos falar, então, na existência de jurisdição privada, o que significa dizer que é uma jurisdição que não é do poder público,
É uma jurisdição privada, que as partes que vão pagar por ela, né? E nós teremos ali, não vamos ter um juiz de direito devidamente togado, que passou no concurso público, mas que ele vai exercer, então, essa função de decisão. Pessoal, aqui nós temos um certo conflito dentro da própria doutrina, né? Doutrinas são aqueles estudiosos do direito que estão sempre aí pesquisando e produzindo conteúdos para nós estudarmos em relação às nossas disciplinas. A doutrina tem um conflito. Uma parte entende que a função jurisdicional, ela não se admite, não pode ser exercida por particular. Aqui, ó, vou começar do final aqui. Parte da doutrina entende que a função jurisdicional é monopólio do Estado. Monopólio estatal. Que significa dizer que somente o Estado, o poder público, pode oferecer função jurisdicional. Somente o poder público pode resolver conflitos, decidir litígios. Outra parte da doutrina, como a do Fred Dias Júnior, entende que a arbitragem seria um exemplo de jurisdição privada. Então, aqui nos dizeres dele, é propriamente jurisdição exercida por particulares com autorização do Estado e como consequência do exercício do direito fundamental de autorregramento, que seria a autonomia privada, que nós estudamos lá atrás. Então, nós não temos aqui, gente, uma unanimidade na doutrina. Uma parte entende que sim, que é a jurisdição privada, a arbitragem é possível, tanto que nós temos câmaras de mediação, conciliação e arbitragem, e o poder público, ele legitima isso, mas nós temos uma outra parte da doutrina, que eu ouso afirmar para vocês que é uma doutrina minoritária, que entende que é monopólio estatal a decisão, as decisões de conflitos. Ouso dizer a vocês que, em decorrência da nossa temática de conciliações, mediações, né, cada dia que passa, o Poder Judiciário está cada vez mais sobrecarregado. São inúmeros processos. E, gente, pasmem vocês, tá? Em decorrência desse período aí de pandemia, o número de processos vai aumentar cada vez mais. E como eu disse para vocês no primeiro dia de aula, eu também sou professora de Direito Empresarial, eu dou aula de falência e recuperação judicial, e é o que mais vai ter nesses dias. O que mais vai ter é processo de recuperação judicial de empresas e, quem sabe, já até uma falência. Então, o que vai ter aí de sobrecarga ainda maior do Poder Judiciário, da atividade judicial pública, acreditem vocês, isso aí ainda está na pontinha do iceberg, né? Nós ainda teremos muito mais situações aí complicadas a serem resolvidas. Então, quando a gente analisa, diga. Uma pergunta. Os doutrinadores têm essas controvérsias, mas essa jurisdição privada, ela está pacificada no STF, né? Uma vez resolvida na Câmara de Arbitragem um contrato ou uma lide entre duas empresas, ela tem validade, ela não pode ser questionada, né? Não pode ser questionado. Então, assim, o que acontece? Júlio, e eu respondo para todos vocês também. Quando tem essa divergência na doutrina, nós, professores, sempre vamos falar assim para vocês. Porque no direito, gente, olha como que é lindo o direito. Ninguém é obrigado a ser igual a matemática, onde 2 mais 2 são 4. Apesar que muitos cientistas já estão falando que nem sempre 2 mais 2 é 4 mesmo. Mas não vai entrar nesse mérito, não. No direito, nós temos o brilhantismo das teses. Então, esses doutrinadores, por exemplo, que são minoritários, o que significa ser minoritários? Vamos colocar de 10 doutrinadores, 2 entendem que a jurisdição não se admite ser na forma privada. O que eles defendem? A tripartição dos poderes, repartição dos poderes. Poder executivo, legislativo, judiciário, e o judiciário é poder da União, é poder público. É com base nessa temática.
Só que quando a gente tem uma doutrina que tem uma visão muito mais moderna, como Fred J. Jr., Humberto Teodoro Jr., dentre outros que eu coloquei para vocês aí na nossa bibliografia, o que eu estou afirmando é que quando eu digo que é possível existir uma jurisdição privada, é justamente com base na visão da arbitragem, que você mesmo falou, professora. A decisão da arbitragem, ela não é passível de recorribilidade no poder judiciário, vamos falar aí, do poder judiciário do Estado, poder judiciário público, né? Então, eu ouso aqui a concordar com a doutrina majoritária, que é possível a gente admitir jurisdição privada, mas pensam vocês, olha só, gente, a arbitragem, ela tem regulamentação na lei. Então, de certa forma, eu tenho aqui uma outorga, o que é uma outorga? Uma permissão do poder público, do Estado, afirmando que eu autorizo o exercício da arbitragem. Eu autorizo o exercício dessa atividade de resolução de conflitos no âmbito privado. Beleza, gente? Tanto é, e só para a gente encerrar esse raciocínio, a decisão da arbitragem, ela não precisa ser homologada pelo juiz de direito, não precisa ser homologada pelo juiz de direito para poder ter validade. Ela já é uma decisão que tem autonomia por si só. Beleza? Vamos continuar aqui a controvérsia, né, como eu já disse para vocês. Agora nós vamos estudar a parte muito legal, que são as características da jurisdição. Então, até o momento eu vim falando para vocês dos conceitos de jurisdição. Já conversei com vocês sobre as funções típicas, né, do Poder Judiciário, Legislativo e Executivo, funções atípicas também. Agora vamos conversar sobre as características da jurisdição. Tem uma primeira característica que é a substitutividade. O que significa dizer? Significa que eu vou delegar para um terceiro totalmente estranha a relação entre as partes, totalmente estranho, ele não conhece as partes, ele não tem romantismo, ele não tem emoções, ele é um terceiro totalmente alheio a essa situação. Então, eu vou delegar para esse terceiro a situação do litígio, tá? A situação do litígio estabelecido na relação entre as partes. Imaginem vocês, olha só, gente. Vou usar um exemplo de uma consulta que eu realizei essa semana, para poder explicar um pouquinho para vocês as características da jurisdição, tá? O juiz, ele nunca tem obrigação de saber o que acontece no mundo dos fatos. Por isso que quando vocês forem começar a ter a prática jurídica, vocês vão estudar a inicial, acho que aqui alguns já viram como é uma petição inicial, que eu tenho lá a qualificação das partes. O que significa qualificação? Eu vou colocar nome, sobrenome, nacionalidade, profissão, estado civil, RG, CPF, endereço eletrônico. Ou seja, o que eu estou fazendo com isso? Estou mostrando para o juiz quem são as partes. E logo depois disso, eu começo com um tópico com o nome de fatos, dos fatos. E eu vou contar a história para o juiz. Imagina você, juiz, você pega um processo, uma petição inicial, e você vai começar a folhear aquilo, e aí o que você vai imaginar? Naquele primeiro momento que você vai conhecer. Por quê? Porque você é um terceiro estranho. Você não sabe o que aquelas pessoas viveram antes. Você não sabe as emoções daquela pessoa. Você não conhece nem a cara daquela pessoa, desculpa eu falar assim. Por isso que aqui eu tenho que um terceiro totalmente estranho que vai conhecer a vida das pessoas naquele processo, nem que seja naquela situação muito específica. Então, os processos, eles vão para o Poder Judiciário com essa característica de substitutividade. O que significa dizer? Eu poderia ter resolvido o meu conflito sem ter um terceiro. Não poderia? Poderia. A minha operadora de telefone poderia ter resolvido o conflito comigo sem precisar entrar com processo judicial. A construtora poderia ter devolvido o meu dinheiro sem entrar com processo.
O cara que bateu no meu carro poderia ter pago o conserto sem eu entrar com o processo. A gente poderia ter resolvido sem ter o terceiro. Só que não resolveu. Então, eu precisei desse terceiro. Então, esse terceiro é totalmente estranho. E aí eu vou falar para vocês da consulta que eu fiz essa semana, né? Que eu ia falar sobre isso. A gente... É um processo que está numa fase de sentença. E aí eu e a advogada que eu trabalho em parceria, Clarissa Botega, a gente foi analisar os processos, né? Podemos inicial, contestação, impugnação, contestação, olhamos a ata da audiência e chegou num dado momento, só para vocês entenderem, era um pedido de reconhecimento de solução de união estável e pedido de partilha de bens. Tá bom. O que a pessoa estava pedindo? Para partilhar uma empresa, um carro e uma casa. Só que vocês sabem muito bem que hoje em dia é muito comum as casas elas não terem o documento de titularidade, de propriedade. Que documento que é esse? É a matrícula imobiliária no nome daquelas pessoas. É o que aconteceu nesse processo. E a mulher, né, ou seja, a parte autora, toda a vida ali. Não, a casa a gente construiu na Constância União Estável, a casa é nossa, a casa é nossa, a casa é nossa, mas nada do documento da casa apareceu. E aí, quase nos 45 minutos do segundo tempo, o juiz, né, meio confuso, intimou as duas partes, o autor e o réu, para poder juntar o documento que prova que eles têm essa casa. E aí, o abençoado do réu foi lá e juntou o documento de um imóvel que ele vendeu antes, lá no Dia das Plantas, juntou o contrato e falou que era aquilo que ele tinha. Conclusão: esse imóvel no Sei das Plantas, ele tinha vendido na Constância da União Estável. E o que o juiz falou? Como vendeu na Constância da União Estável, esse imóvel não é partilhável. As partes já gastaram dinheiro enquanto estavam juntas. Mas, professora, e o imóvel que a mulher queria? Cadê? Não existe? Existe, gente. Mas o juiz ele não conhece da história, lembra? O juiz é um terceiro imparcial. As partes não provaram a existência desse imóvel e a casa foi excluída da partida. A casa que a mulher está desde o início do processo pedindo. Então, só para vocês entenderem um pouquinho de como que funciona essa dinâmica. Dentro aí das características da jurisdição, o juiz ele é estranho. Gente, o juiz não sabe o que acontece. Enquanto você não contar a história e não provar essa história. E tem uma característica também que é a inafastabilidade. O que é inafastabilidade? Eu já falei um pouquinho para vocês, né, anteriormente. O Estado não pode se negar a apreciar ameaça ou lesão a direito levada para sua apreciação. O que significa dizer isso? O juiz não pode deixar de decidir. Não pode deixar de decidir em hipótese alguma, pessoal. O juiz não pode deixar de decidir. Ele tem a obrigação de decidir. Então, observem vocês que aqui nós temos uma característica da inafastabilidade. Uma vez que a pessoa bate as portas do Poder Judiciário, essa pessoa precisa de uma resposta. Ah, professora, mas não tem lei. Desculpa que eu vou falar. O juiz, ele precisa, se não tem lei, vai procurar as outras fontes do direito, como eu já falei para vocês. Não tem lei? Vai para analogia, costumes, princípios gerais do direito, jurisprudência. Ele vai dar um jeito de procurar uma fundamentação para decidir aquilo. Ele não pode, em nenhuma hipótese, deixar de decidir. Falar, eu não quero, que preguiça. Não. O Poder Judiciário precisa resolver, apreciar. Eu tenho outra característica, que é a imperatividade. Aqui o Estado juiz, uma vez que decide, já falei para vocês já no conceito de jurisdição, vai fazer cumprir a sua decisão. Professora, me dá exemplos desses meios coercitivos que podem, né, o juiz se valer. Olha aqui exemplos. Da força policial. Ele pode usar de bloqueio de bens, como, por exemplo,
dinheiro em conta, em hora de bens, de imóveis. Pode realizar também o protesto do nome. E por aí vai. Observe que o juiz ele vai analisar, tá, gente, cada decisão. Não significa dizer que a professora, para poder incluir o nome do meu pai, então o juiz, por exemplo, pode usar de força policial. Calma, gente. Geralmente, força policial é para fins de cumprimento de decisão coletivas, né? Vamos imaginar aí reintegração ou emissão de posse, impedir greves. Isso aí tudo está envolvendo o quê, né? Está envolvendo situações onde nós sabemos que o poder público ele precisa ser mais efetivo. Então, são exemplos aí da modalidade de coerção, tá? O que é meios coercitivos? Meios que vai o quê? Forçar. Então, o poder, a jurisdição ou o poder judiciário, ele não pode fraquejar na hora de cumprir essa decisão. Ele vai usar de todos os meios coercitivos previstos em lei. Ah, professora, uma sentença determinou pagar uma indenização de R$4.000. O que você vai fazer? Vai ficar lá esperando, então, a boa vontade do réu pagar R$4.000? Não. Ele vai fazer o quê? Um bloqueio de bens. Vai bloquear dinheiro, Bacen-Jude. Ele pode determinar um renajude, bloquear veículos. Ah, tem 5 veículos no nome da pessoa. Vamos bloquear um, aí já paga dívida, por exemplo. Bloquear bens imóveis e por aí vai, entre outras situações que nós temos previstas também dentro do Código de Processo Civil. Eu tenho mais outras 2 características da jurisdição, que é a aptidão para imutabilidade. As decisões proferidas mediante o exercício da função jurisdicional tendem a tornar-se o que? Imutáveis. O que é imutável? É aquilo que não vai mudar nunca mais. Desde que esgotados ou, vamos destacar isso aqui, não utilizados os meios recursais previstos no ordenamento processual. Então, eu tenho uma previsão lá no artigo 502, que denomina-se coisa julgada material, a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. Professora, o que é essa coisa julgada material? Aqui eu vou colocar um asterisco para vocês, tá? Opa! Pulou aqui. Vou explicar para vocês o que é essa coisa julgada material. Bem aqui. Apesar que lá na frente eu falo, mas só para a gente antecipar aqui um pouquinho, tá? Julgada. Coisa julgada material. Significa que controvérsia não poderá ser rediscutida. É o ponto final. Não há mais o que falar. Acabou. Ah, mas eu não gostei da decisão. Você recorreu? Recorri, não mudou. Então, fez coisa julgada material. A coisa julgada não. Significa dizer o quê? Que aquela controvérsia discutida naquele processo não poderá ser rediscutido. Processo. Vamos lá. Vamos trabalhar com exemplos, né? Eu tenho um bom exemplo da coisa julgada formal, que são as decisões de guarda. O que significa dizer? Eu posso ter a coisa julgada formal, que significa naquele processo 10, 20, 30.2019.8.11.0042, que tramitou lá na primeira vara civil, chutando aqui. O juiz já deu sentença,
a parte não gostou da decisão de guarda e alimentos, recorreu, manteve, acabou. Fez coisa julgada. Dentro daquele processo. Mas vamos imaginar que daqui 6 meses, a criança, que era para ficar com a mãe, vai morar lá na casa do pai. E aí o pai ainda está pagando pensão alimentícia lá na conta da mãe. E aí? A professora fez coisa julgada. Aquele processo acabou. Só que, neste caso, faz coisa julgada formal, só dentro daquele processo. Nada impede que, nesse meu casinho aqui rapidinho que eu mandei para vocês, o pai entre com um outro processo. E rediscuta, ou seja, ele vai rediscutir agora essa controvérsia, porque tem o quê? Elementos novos. Então, eu tenho bastante cuidado, tá bom? A gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, mas, via de regra, a decisão, né, do poder da jurisdição ou poder judiciário tem a aptidão de imutabilidade, seja tanto na coisa julgada formal quanto no material, naquele processo vai ter aptidão de imutabilidade. Eu tenho o 5º princípio aqui da jurisdição, que é a inércia. Eu já falei um pouquinho para vocês sobre inércia, que existe quando há necessidade de provocação da parte interessada para seu exercício. Eu falei para vocês, nem o juiz de direito, via de regra, gente, isso é regra mesmo. Ele não vai ficar entrando com processo para você. Ah, ele tá vendo que você está sendo injustiçado, ele tá vendo que aconteceu alguma coisa com você, ele vai ficar com dó e vai te dar uma decisão de presente. Não. O Poder Judiciário, ele só se movimenta mediante provocação. O Poder Judiciário, ele vai se movimentar somente mediante provocação. Tudo bem? Então, falei para vocês as 5 características da jurisdição. Essa é a minha grande dica para vocês aí para a nossa avaliação, certo? Eu tenho aqui, então, a substitutividade, a inafastabilidade, imperatividade, aptidão para imutabilidade e a inércia. Pergunto a vocês, alguém tem alguma dúvida sobre as características da jurisdição? Não. Okay. É bem autoexplicativo, né? Só você pensar nas palavrinhas e vocês conseguem aí discernir de forma legal. Vamos continuar, então. Eu tenho aqui uma situação, problema para nós. Elisângela propôs ação de divórcio em face de seu esposo Carlos, com pedido de partilha de bens. O juiz, após a regular realização das provas pelas partes, julgou procedente os pedidos, deixando o imóvel do casal para Elisângela. Carlos não recorreu da decisão. Olha aqui. Carlos não recorreu da decisão. Um ano após, Carlos viu-se em dificuldades financeiras e entendeu por bem propor ação em face de Elisângela requerendo a partilha do imóvel do casal, que já havia sido objeto de sentença anterior. O que poderá alegar Elisângela ao ser citada para responder essa ação, gente? Acabei de responder para vocês, né? Moleza. A Elisângela vai poder, o quê? Se valer de uma das características da jurisdição. Qual delas? Aptidão para imutabilidade. Que traz exatamente essa coisa julgada material. Tá aqui, ó, gente. Considerando, então, que a partilha decorreu de sentença que transitou em julgado, em que houve a prestação da atividade jurisdicional, ou seja, satisfativa, né? Atividade satisfativa, o seu trânsito em julgado torna impossível a restituição da partilha de bens. Gente, aqui eu estou falando de partilha de bens, que é um direito patrimonial, certo? Diferente do meu exemplo que eu falei de guarda e alimentos. Não tem cunho patrimonial. É possível realize a propositura de nova ação.
e só faz, então, coisa julgada formal. No caso de partilha de bens, direito patrimonial, aqui é coisa julgada real. Então, Elisângela, ela vai, vamos dizer assim, ganhar fácil essa ação, né? Porque Carlos, sinto muito, tinha que ter discutido lá atrás, a casa já foi partilhada, já Elvis, não há mais o que discutir aqui. Aqui nós temos também algumas atividadezinhas, eu vou fazer só essa aqui com vocês, e aí a gente já vai para um pequeno intervalo. No que diz respeito aos contornos da jurisdição no ordenamento jurídico brasileiro, verifique as seguintes alternativas. Primeiro, é incontroverso que pode haver prestação jurisdicional por terceiro parcial que não o Estado. Gente, eu sei que alguns colegas aqui têm um pouco de dificuldade em palavras. É normal, quando eu comecei meu curso de Direito também, eu tinha umas palavras muito diferentes, que não é do nosso vocabulário, né? Então, o que é a palavra incontroverso? Não tem. Não entendi? Não tem contrariedade, né? Isso, não tem discussão. Não tem contrariedade. Não tem nenhuma contradição, vamos dizer assim. Então, está certa essa afirmação, pessoal? O que vocês acham? Acho que sim. Acho que sim, que é incontroverso, que pode haver prestação jurisdicional por terceiro parcial que não o Estado? Câmara de. Eu coloquei lá atrás controvérsia, né? Quando eu falei da Câmara de Arbitragem e da Justiça Arbitral, vamos falar assim. Então, essa assertiva, olha como que ela é uma pegadinha, né? Ela está errada, porque é controvertido. Eu tenho uma discussão em cima disso. 2. Em regra, um terceiro imparcial substituirá a atuação. Em regra, um terceiro imparcial substituirá a atuação das partes, visando a solução do conflito. Bom, essa é a regra, né, gente, para resolver a solução do conflito. 3. Jurisdição envolve tanto a atividade de interpretar quanto aplicar o direito, mediante a atuação de um terceiro imparcial. Esta está, então, correta. Então, qual é o nosso gabarito? É exatamente essa daqui. 2 e 3 apenas estão corretas. Certo? Aqui eu esqueci de colocar ali. Diga. Mariana, você quis dizer na primeira afirmação, quando você falou do incontroverso, ou do terceiro parcial? Que agora que eu vi que é parcial e não é imparcial ali. São duas pegadinhas numa mesma questão, ou eu não vi a segunda parte agora que eu estou vendo? Na primeira? É, na primeira. Aqui, olha só, é incontroverso que pode haver prestação jurisdicional por terceiro parcial que não está. Na verdade, a palavrinha aqui que está errada é essa aqui. É incontroverso, porque não é incontroverso, é controvertido. Então, mas o terceiro tem que ser imparcial também, né? Isso. E aí tá teria parcial. que ser um terceiro imparcial. Isso, aqui é a outra parte que negativa a questão também. Você está certo, Júlio? Aham. É porque Aqui é a agora que outra eu vi. parte que está errada. Aham. É que eu Ela entendi também que... é questão. É que eu entendi que a controvérsia existe entre os doutrinadores e que não há controvérsia no judiciário. Uhum. Entendeu? E aí eu respondi com base na primeira afirmação que não há controvérsia no judiciário, mas o parcial eu não tinha lido, agora que eu vi. Entendi. Excelente colocação. Nós temos aqui, então, que a resposta certa, em definitivo, é a letra B, né? E a 2 e 3 apenas. Meus queridos alunos, vou pedir licença a vocês aí. Vamos fazer um intervalo, só para a gente refrescar um pouco a cabeça, tá? Agora são exatamente 8h15 aqui no meu relógio. 8h40 eu retorno, tá bom? 8h15. Não vamos voltar 8h35? O que vocês acham? Pode ser?
20 minutinhos de intervalo? Bom, pode ser? Então tá bom, vamos lá tomar um café, esticar um pouquinho as pernas, e aí nós voltamos 8h35 e eu já vou passar para vocês também algumas orientações de como vai ser a nossa prova oficial e a gente continua o conteúdo. Até daqui a pouco.